Minha saudação aos amigos do Instituto de Cultura Ocidental e a minha satisfação de estar falando desse tema que está tão perto da minha pessoa e que me levou a escrever vários textos, alguns livros, principalmente esse livro, O que estão ensinando aos nossos filhos, e fala sobre o tema da educação e vários outros temas relacionados com a educação. E nesse momento nós gostaríamos, dos minutos que nós temos aqui, de falar especificamente sobre a questão da família, o ataque à família pela educação secular. Quando eu me refiro à educação secular, eu estou me referindo exatamente a uma educação que não tem raízes e princípios na cultura judaico-cristã que formou o meio social no qual nós convivemos. E, como cristãos, nós cremos que a Bíblia tem princípios e valores eternos e foram colocados na humanidade exatamente para nortear, para direcionar ela naquilo que há de melhor para as pessoas e que é advindo de Deus e que vem afirmar os nossos passos nos caminhos retos, em princípios e valores que têm limites, que têm propósito e têm como objetivo o nosso bem. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto esses valores e princípios sendo erodidos, de tal maneira que a educação, que por vezes, em décadas passadas, traziam alguns desses princípios entrelaçados a ela, eles têm sido esquecidos e nós somos levados pela providência e pela graça de Deus a voltar à palavra e verificar o que é que ela tem a nos dizer sobre diversas questões. Então, com o intuito de entender um pouco mais sobre esse assunto e focar a nossa atenção nessa questão do ataque à família, é que nós vamos estar examinando aquilo que tive oportunidade de pesquisar e também de ver o que é que está errado com a educação no Brasil. E vamos começar por aí. O que será que está errado, basicamente, na educação do Brasil? Quando nós analisamos o contexto educacional, nós podemos ver que temos problemas no nosso ensino bastante profundos e que devem preocupar não somente os cristãos, porque os resultados, as aferições internacionais do nosso sistema educacional, elas são muito severas e mostram que o Brasil frequenta lá os últimos lugares, principalmente nesse teste internacional que é o PISA, que é um teste de aferição de leitura e compreensão matemática e outras habilidades também. Cerca de 67 países participam desse teste e, infelizmente, o Brasil frequenta lá os últimos lugares. Então, nós temos problemas graves no nosso ensino. E eu destacaria que temos, pelo menos, 3 áreas que deveriam nos preocupar. Primeiro, nós temos conteúdos históricos pedagógicos deficientes. Conteúdos históricos e pedagógicos que são deficientes na educação. Mas não somente isso, em segundo lugar, nós temos conteúdos que são moralmente inadequados. E por último, como cristãos, isso deve sim ser uma área de grande preocupação para nós, nós temos conteúdos teologicamente destrutivos, conteúdos que vêm destruir a própria base da teologia, do conhecimento de Deus e dos ensinamentos sobre Deus que nós temos em sua palavra, na Bíblia. E por último, espero trazer um pouco de uma palavra de esperança também, para que nós não fiquemos concentrados apenas nas coisas que vão mal, mas que tenhamos esperança naquilo que nós encontramos
nos ensinamentos divinos também. Em primeiro lugar, conteúdos históricos e pedagógicos deficientes. Quando nós abordamos a palavra de Deus, encontramos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, um alerta, um aviso para nós cristãos. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Nós temos que ter consciência da realidade do mal. E temos que ter consciência também de que o mal se apresenta nas formas mais indiretas ou sutis, mas sempre destinados a destruir aquelas coisas que são os princípios e valores colocados por Deus na humanidade. E eu vou trazer rapidamente, porque nós temos que caminhar rapidamente sobre todas essas questões aqui, um exemplo extraído de um livro, História Geral, é um livro didático, um livro, na realidade, que eu folheei e peguei pela primeira vez numa escola evangélica, mas muitas das nossas escolas evangélicas, elas estão presas a materiais didáticos de origem secular que não prestam atenção nem têm consideração pelos valores cristãos. Então, esse livro diz assim no volume 1, página 37, ele está contando aqui a história dos hebreus, e é um livro de história geral. E ele diz assim: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, a sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. Notem, de cara, antes de dar andamento ao resto da leitura desse curto texto aqui, mas nós podemos ver a premissa do autor. A premissa do autor é de que a religiosidade ou a religião é um desenvolvimento de pensamentos humanos. A religião passa por várias fases. Não é aquilo que o próprio nome religião, religar à pessoa de Deus. Não é isso que ela significa, mas significa apenas uma exteriorização de pensamentos subjetivos existente na humanidade. Então, quando eles estão contando aqui a história do judaísmo num livro de história geral, eles dizem que os judeus atingiram um estado monoteísta depois de passarem por várias fases. Não é que eles estavam voltando às bases de uma adoração verdadeira ou demonstrando essa adoração verdadeira porque tinham a revelação de Deus. Não, tudo isso é uma construção meramente humana. Mas vamos dar andamento à leitura. E ele diz assim: de início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que, segundo eles, eram habitados por espíritos. Ora, o seu filho está lá na escola aprendendo que os hebreus adoravam todas essas coisas aqui. Mas isso aqui é simplesmente má historiografia. Isso simplesmente não tem respaldo na história do povo judeu. E ele chega a esse texto ou a essa conclusão porque ele despreza o maior corpo de literatura que nós temos sobre a história do povo judeu, que é a Bíblia Sagrada. Onde é que nós encontramos na história que os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, habitados por espíritos? Elohim é um dos nomes de Deus. E o autor continua: posteriormente passaram por uma fase de monolatria. E aí ele explica: monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Essa não era a religião do povo no Antigo Testamento. Lá nós encontramos: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor.
não chegam a essa posição depois de passarem por vários estágios. Então, esse conteúdo ele é totalmente inadequado, mas mais do que isso, ele é contraditório àquilo que você vem ensinando, aquela instrução religiosa fundamentada na palavra de Deus, que veio a formar as bases da nossa civilização judaico-cristã. E isso é apenas uma pequena amostra de inúmeras distorções que os livros didáticos e o nosso sistema educacional traz e alimenta as nossas crianças com esse tipo de informação. A revista Veja, num exemplar de 2015, no artigo de Cláudio de Moura de Castro, ele chama a atenção para esse estado deplorável que anda a nossa educação. E não é de espantar, com falsificações, né, da história, da verdade, como essa que nós acabamos de exemplificar. Ele escreve um pequeno artigo sobre 500 mil de zeros no Enem. Talvez vocês se lembrem que tivemos essa ocasião onde nas redações do Enem tivemos 500 mil de zeros. Pessoas que não conseguiram acertar nada, tiraram zero na redação. E esse artigo diz assim: na contramão do mundo, parte da nossa escola abraça o relativismo. Se eu acho isso, é meu direito. Reina nos impérios pedagógicos e nos autores da moda uma atmosfera que desvaloriza a tarefa de aprender ou de entender o que está colocado no papel. E isso é um retrato muito preciso do nosso sistema educacional. Tudo é relativo, tudo vai, e no final a verdade não é ensinada, os fatos não são traduzidos e conduzidos ou transmitidos na veracidade, e então nós temos a situação na qual nós nos encontramos. Mas não são somente esses conteúdos inapropriados do ponto de vista acadêmico até, mas nós temos conteúdos moralmente inadequados. As crianças são induzidas a ler e finalmente seguir ou acreditar caminhos que vão contribuir para a destruição delas próprias, da família e dos valores da civilização judaico-cristãs. Nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos em meio a uma sociedade corrompida. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então é nosso dever expor à luz aquelas obras, aquelas produções que na realidade ensinam as trevas porque procedem das trevas. O ensino moral, a dissolução moral, melhor, no ensino brasileiro, ela é evidente. Talvez alguns se lembrem que em São Paulo houve uma grande repercussão porque alunos da terceira série receberam livros que eram destinados a adolescentes. E então esses alunos, que não tinham mais do que 9 anos, receberam um livro de poemas com frases como essa. E aqui eu cito uma reportagem que saiu no estado de São Paulo. E a frase era essa: nunca ame ninguém, estupre. Veja que mensagem construtiva, né? A nossa cultura. O governo vai retirá-lo das salas de aula da terceira série, os livros, mas manterá a consulta para os alunos mais velhos. Quer dizer que esse tipo de mensagem, ela é então uma mensagem adequada para os mais velhos? Não, não é adequada para ninguém. E a reportagem continua e diz: a obra integra um programa que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotação sexual. Outras frases aqui contidas nesse livro, o nome do livro é Poesia do Dia, distribuídos a alunos da rede de São Paulo.
e ele traz um poema, o nome do poema é Manual de Autoajuda para Supervilões. Vejam, antigamente os vilões eram vilões e os heróis eram heróis, agora nós glorificamos os supervilões. Ao nascer, aproveite seu próprio umbigo e estrangule toda a equipe médica. É melhor não deixar testemunhas. Nunca ame ninguém, estupre, é o que nós já nos referimos. Seja um pouco efeminado, isso sempre funciona com estilista. E mensagens como essa integram um livro didático pago com os meus impostos aqui, nesses livros para a rede pública. Deixe-me trazer um outro exemplo aqui, desta feita, um exemplo bastante anterior, mas que traz lá no fundo um problema moral também e um ensino distorcido da moral cristã. Esse exemplo que eu trago é de um livro de 1996, vejam, 24 anos atrás. E foi com livros como esse que a cabeça de muitos de vocês, ou de muitos de nós, foram formadas. Um livro de ciências, publicado pela FTD, que é uma editora consagrada. E esse livro de ciências, ele vem falando sobre funções celulares, cromossomos, anatomia, é um livro da 7ª série na ocasião. Funções digestivas, reprodutivas. E você diz, o que é que pode dar errado num livro que fala sobre ciência, sobre essas funções? Mas veja, o livro falando do sistema reprodutor fala também sobre educação sexual e esse livro apresenta como normal durante a puberdade, e eu cito do livro, as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. É importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. Vejam que essa questão de política de gênero não é coisa nova, mas já vem há muito tempo dentro de livros didáticos, enquanto nós pensamos que as nossas crianças estavam sendo educadas com materiais que retratavam princípios e valores, nós vemos esses mesmos princípios e valores sendo erodidos. Esse livro passa a dizer que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade, e, em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva e possuem traumas. Mas, depois disso, após essas colocações, apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. O que é que está de errado nisso daqui? Esse livro, ele veladamente apresenta um conceito vago do certo ou de errado, mas, ao mesmo tempo, ele induz a um tipo ou outro de comportamento. Veja, se uma coisa é correta ou não, o livro diz que está atrelado à aceitação pela sociedade, mas não é isso. Princípios e valores eternos são imutáveis, são pilares da sociedade. Quer a sociedade aceite ou não, isso não vai transformar o errado no certo, ou o certo no errado. Mas para esse livro e para tantos outros não existem verdades absolutas ou conceitos permanentes. E perguntamos, e se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, ou até como modo de vida mais avançado e desejável, como está praticamente ocorrendo nos dias de hoje? Isso passa a ser a norma? Passa a ser o caminho correto? É dessa maneira que o veneno é inoculado. E, mais recentemente, nós temos aqui promoção e defesa explícita do homossexualismo, como é, por exemplo, num livro chamado Cenas da História. Esse é um livro que está sendo utilizado atualmente nas escolas. E esse livro diz assim, na Grécia Antiga, a homossexualidade masculina era aceita, em especial a relação entre homens mais velhos e jovens. Ora, esse é um argumento que é frequentemente usado, não na Grécia Antiga. E daí, se aquela sociedade estava se degradando, aquilo é exemplo para que a nossa sociedade
venha a moralmente se degradar também. Mas não somente isso, veja que ele está aqui dizendo que era aceito o relacionamento entre homens mais velhos e jovens. Isso é uma promoção de pedofilia, não há outro nome para qualificar isso daqui. No exercício desse texto, o exercício diz assim: compare o passado com o presente e observe os movimentos. E a tarefa, discuta aqui, por exemplo, as últimas decisões do STF. Discuta os aspectos que favorecem e escreva um texto defendendo os direitos dos homossexuais. Você não tem, nesse exercício, a alternativa até de você discordar daquilo que está sendo colocado como sendo bom, como sendo aceitável, como sendo aquilo que deve estar presente numa sociedade. Você só tem que discutir os aspectos que favorecem e escrever um texto defendendo os direitos, mesmo que você vá contra a sua consciência. Isso para jovens que são altamente influenciáveis nesse sentido. Então, é isso que está acontecendo e que vem degradando o nosso ensino. Numa reportagem também da Folha de São Paulo, o senhor Lula Ramírez, que se intitula Educador Social, ele escreveu um artigo, ou melhor, ele respondeu a uma entrevista, e nessa entrevista, o destaque aqui, que faz a manchete, é um pronunciamento dele, onde ele diz: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. É uma luta que ele tem para que a escola não seja normativamente heterossexual, ela tem que ser de alguma outra persuasão. E ele diz assim: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, com pai, mãe, filhos. Isso está mudando. A escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Debaixo dessa cobertura, convivência democrática, quem pode ser contra a convivência democrática? Mas debaixo desse tipo de jargão se escondem aqueles pensamentos que são destrutivos da família. É uma guerra contra a família. Ora, nós não somos ingênuos, nós sabemos que existem na nossa sociedade de hoje todo tipo de ajuntamento, mas isso não significa que não existam padrões. E esses padrões, eles emanam de Deus, eles estão até na nossa Constituição. O casamento é entre um homem e uma mulher, isso é um padrão, o padrão da família é esse, é uma família heteronormativa, não uma família homossexual. Isso é um desvio do padrão. Essa é uma questão fundamental. Mas eu disse que temos 3 áreas aqui, além de conteúdos pedagogicamente inadequados, né, e conteúdos moralmente também que são inadequados, deficientes, que desviam-se dos alicerces da nossa civilização. Nós temos conteúdos que são teologicamente destrutivos. Esses vão diretos ao âmago daquilo que nós acreditamos. Eu trago como exemplo um pequeno livreto aqui, um livreto chamado A Máquina de Brincar. O autor é Paulo Bettencourt, ele faleceu em 2016, e esse livro é um livro também que foi distribuído nas escolas públicas, dentro daquele Fundo Nacional de Distribuição do Livro Didático, e o nome do livreto é A Máquina de Brincar. Máquina de Brincar, e ele diz assim que é um livro preparado para que a criança brinque com coisas durante o dia e coisas durante a noite. Faixa etária, 9 anos. E qual é essa brincadeira? É brincar com os conceitos de Deus e o diabo. Ele deu uma entrevista, numa reportagem,
e disse assim: não tem mal nenhum em brincar com Deus e o diabo, é só para descontração. Mas será? Veja o que ele fala aqui sobre Deus. Ele diz assim: quem já viu sua cara? Quem já falou no ouvido desse pai tão escondido? Eu ainda não. Mas esperem que um dia descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança e, por ser tão pequenino, tem medo de descer do céu à terra cá embaixo, tão longe? O que Deus nos deu, eu sei. Vamos brincar de cabra cega. Topamos, ele respondeu. Vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Para crianças de 9 anos, ele está colocando aqui um conteúdo que é teologicamente destrutivo de tudo aquilo que é ensinado nas escrituras sagradas. É interessante que o livro ele tem letras brancas, que é para ler durante o dia, como aquela que eu acabei de ler, e tem uma parte em letras vermelhas, que é para ler durante a noite, quando ele fala do diabo. E eu vou ler aqui o trecho onde ele fala sobre o diabo que me carregue. É uma espécie de oração ao diabo. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, do teu olho de repente cai uma lágrima de sangue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua testa é coroada por 2 guampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Todos os filmes de terror tu escrevestes com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua capa vermelha me empresta no carnaval. Percebem? O diabo é o grande amigo. O diabo é a fonte de contentamento, enquanto Deus é aquele que é tão pequeno que é a criança que se esconde e se esconde eternamente. Essa é a mensagem transmitida nesse livro. Tudo isso debaixo dessa cobertura que muitos acadêmicos gostam de chamar de neutralidade acadêmica. Não existe nada errado na academia, há uma neutralidade, estão apenas apresentando fatos objetivos, nada disso. Todos têm a sua visão de mundo e transmitem a sua visão de mundo. O filósofo Gordon Clark, falando sobre essa neutralidade acadêmica e os conceitos de Deus que são destruídos debaixo dessa pecha, ele escreve: as escolas, de uma forma geral, não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, diz Clark, porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana. E esse é o nosso sistema educacional. Acha que Deus é irrelevante, subtrai a pessoa de Deus, ignora que existe um Deus soberano do universo. Os relacionamentos são colocados como se fossem todos meramente horizontais entre as pessoas. Se esquecem de que há um relacionamento transcendente que permeia toda a história da humanidade e que é crucial para a vida das pessoas que estejam
em relacionamento correto e apropriado com Deus, Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho, e que tenham sido iluminadas para ver essas verdades pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Há uma palavra de esperança em tudo isso. E a palavra de esperança, ela vem na educação escolar cristã. Essa resposta já foi dada há séculos, né? Lá em Provérbios 22, 6, nós temos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, há um caminho que tem que ser ensinado. As coisas não são aleatórias, subjetivas, como querem nos fazer entender. Não é deixar a criança escolher os seus caminhos, não, ela precisa de direcionamento, ela precisa de instrução, mas instrução adequada, instrução fundamentada, instrução correta e veraz. O primeiro missionário presbiteriano que veio ao Brasil, ele teve uma vida curta, 34 anos, com 34 anos de idade ele morreu, ele teve só 7 anos e meio aqui, mas ele enxergava longe, e ele pregou um sermão chamado 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil. Ele escreveu isso, ele proferiu esse sermão 4 meses antes da morte dele. E ele coloca 5 pontos para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. Isso foi em 1867. O primeiro deles, a gente poderia até pensar, o primeiro é pregar. Não, o primeiro deles era a vida santa de todo crente, seria o meio mais eficaz. E ele diz, sem esse meio, todos os outros não são eficazes. O segundo ponto, a disseminação da palavra de Deus, a Bíblia, porções da Bíblia, literatura. Ele dava um valor muito grande à literatura. O terceiro ponto, a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos, vizinhos e convite ao culto. É interessante que até agora, Simonton está colocando a responsabilidade sobre os nossos ombros, os ombros de cada cristão, não apenas do pastor, de plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. O quarto ponto é, obviamente, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho por pessoas qualificadas para fazer isso, daí dizia Simonton nesse sermão. Mas vejam o quinto ponto que ele colocava: o estabelecimento de escolas. Como ele tinha consciência de que escolas deviam ser fundadas, geridas, estabelecidas para ministrar o ensino verdadeiro, que fizesse justiça às verdades desse mundo de Deus no qual nós habitamos e que não viessem a sonegar a verdade de Deus, permeando todas as áreas do conhecimento. A fé cristã, ela apresenta a verdade de uma forma muito incisiva, né, como uma âncora metafísica, estática. Ali está a verdade, onde nós nos amarramos nela. 1 Pedro 1,25 diz assim, a palavra do Senhor permanece eternamente. Existem âncoras metafísicas estáticas, alguma coisa que é transcendente, mas que permeia a situação imanente na qual nós estamos, e nós nos servimos delas para nos manter no rumo. Hebreus 13:8 diz Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É fio de prumo, é caminho firme, é seguro, é aquele que não muda. Nós temos realidades objetivas em um Deus que é imutável. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva e do dom perfeito são lá do alto, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, há esperança, porque Deus se revela ao nosso intelecto, aos nossos corações. Romanos 1,19 diz, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E Mateus 13:11 diz assim, ao que respondeu,
porque a vós outro, aqui é Jesus falando aos discípulos, vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Então, existe verdade real, verdade singular, falso e errado, certo e errado, coisas que são corretas, coisas que são incorretas. Jesus Cristo é a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não somente ele é a verdade personificada, mas ele nos deixou uma escritura, uma carta escrita de Deus para nós, onde está ali exemplificada e contida a verdade. Ela é a própria verdade. Ela é o fio de prumo pelo qual nós julgamos tudo aquilo que nos é apresentado. Então, há esperança para o nosso ensino? Sim, numa educação escolar cristã. E o que é uma educação escolar cristã, então? No cômputo final, depois de tudo isso que a gente falou aqui. É uma educação que vai apresentar todas as áreas do conhecimento. Não estou falando de escola dominical. Isso é educação religiosa. Educação cristã, no seu aspecto escolar, é apresentar com toda veracidade todas as áreas do conhecimento, física, química, biologia, linguagem, comunicação, e por aí todas elas que compõem as necessidades de conhecimento para que nós possamos dar o máximo de nós e sermos cidadãos produtivos no reino e na sociedade na qual Cristo nos inseriu. Mas ministrar todas essas coisas alicerçados naquele que é a verdade e deixar com que as verdades de Cristo permeiem todas essas áreas e não que fique alijado do processo educacional, não que esse processo educacional seja ferramenta para aquelas vãs filosofias que vão solapar o conceito de família, o conceito de propriedade, a própria instituição da igreja, as singularidades e individualidades nossas, a veracidade de um Deus, a nossa possibilidade e liberdade de adorar esse Deus. Não, isso é o que o sistema secular de educação tem promovido. E ao promover isso, nos fornece uma terrível educação, uma má educação, uma educação deficiente, uma educação carente até nas suas bases pedagógicas, que faz com que nós estejamos no estado em que nós nos encontramos. Que nós possamos, então, meditar nessas questões e ter um interesse muito grande naquilo que estão ensinando aos nossos filhos. Muito obrigado pela atenção de vocês.